Esse artigo ele tem como base o mestrado de Andressa Schneider, e eu, Ernst Renato Debrani, fui orientador do projeto. A intenção é produzir uma classificação a partir do livro Os Deuses Americanos, o denominado Divino 2.0, as deidades reconfiguradas em redes. O contexto da pesquisa, a partir daí a gente criou as classificações das deidades com a internet e as redes sociais. O problema da pesquisa é que há elementos a partir dos deuses americanos que evidenciam que as redes sociais são templos contemporâneos reconfigurados. E o objetivo geral foi compreender, a partir do livro, que medida a internet e as redes sociais podem se tornar a reconfiguração das deidades do passado. Com objetivos específicos, nós temos duas intenções. Primeiro, criar uma classificação das deidades, criando similaridade entre as deidades e as redes sociais, a partir da teoria pisciana. E, segundo, relacionar elementos textuais, signos, simbólicos que caracterizam essas deidades em práticas virtuais contemporâneas. A metodologia utilizada é, inicialmente, a teoria semiótica de Charles Sanders Peirce, e esse estudo pode ser nominado como uma experiência de devir investigativo sociobiográfico, já que toma o livro como ponto de partida e a sociedade de consumo como cenário líquido, onde essas deidades do passado criam as subjetividades, virtualidades necessárias para os leitores usuários do presente. Inicialmente, a gente aborda a questão da crença para Peirce, que ponderou sobre as formas pelas quais as pessoas passam a crer em algo. E aqui o verbo crer está associado com o sagrado, ou doutrinas teológicas, mas também ligado a acreditar em um governo. Tanto ela, analisa as redes sociais em estudos recentes e pondera sobre a rapidez com que o espaço virtual se reconfigura, em busca de atender e a gerar demandas comportamentais que não é possível minimizar o papel das redes. Papel importante na vida psíquica, social, cultural, política e econômica, e diríamos também religiosa. Inicialmente, a gente tem como base a literatura para Sartre, é uma arte distinta das demais, pois somente a prosa, a narrativa, é capaz de produzir significado. Depois, a gente trabalha também o conceito de devir, a partir de Deleuze. Tem estudos onde a narrativa, no entendimento dele, há um devir em tudo. Vale situar o nosso devir investigativo enquanto resultante de nossos perceptos, afetos e blocos de sensações. E, por fim, o outro conceito que a gente trabalha, foi trabalhado no texto, né, na tese e aqui no artigo, a sociedade de consumo para Bauman. Para ele, vivenciamos o auge da sociedade de consumo líquido moderno, na qual tudo é efêmero, inclusive as deidades readaptadas, que continuam sendo geradas pela árvore da vida, entretanto nascem fadadas ao obsoletismo como os meros mortais que os recepcionam. A partir desses conceitos mais gerais, a gente vai trabalhar com a teoria pisciana e o conceito de abdução, indução e dedução. A primeira é a inferência que cria as novas hipóteses. A lógica abdutiva é um quase raciocínio instintivo, uma adivinhação altamente falível, e é o único tipo de operação mental responsável por todos os nossos insights e descobertas. E a inferência indutiva, na sequência, como um processo operatório, ao qual submetemos os fenômenos tirados a partir da inferência abdutiva. E, finalmente, serão cumpridos e generalizados pela inferência dedutiva. Para Peirce, sobre as formas pelas quais as pessoas passam a crer em algo. E aqui, o verbo crer está associado com o sagrado ou doutrinas teológicas. Ao definir as categorias universais do pensamento, primeiridade, segundidade e terceiridade, se faz a relação dessas categorias com as inferências lógicas do conhecimento. Cada elemento dessa tríade define um momento na cognição humana. Primeiridade, associando a inferência dedutiva, a primeiridade destaca-se pela faculdade de gerar hipóteses.
Ela é a única inferência que cria novas ideias, como já afirmamos. Na segunda idade, temos a capacidade de verificação dessas hipóteses. E na terceira idade, a possibilidade de generalização, leis e regras. Para Peirce, o signo é algo que representa algo para alguém sob algum ponto de vista. A partir dessa tríade, a gente elabora os conceitos de igualdade, semelhança e analogia. Permite a gente produzir o relacionamento entre os deuses e as mídias sociais. Então, iniciemos por Odin e a web, pela característica de igualdade. Essa perspectiva, assim como Odin era o pai de todos os deuses, a web fica sendo o espaço de todas as redes e mídias sociais. Usuários ou fiéis não entram em consenso. A internet é boa, mas é apontada como uma causa de problemas mentais. Odin nos guia em batalha, mas também nos castiga, não provendo colheita. Ainda em relação a Odin e a web, ambos comportam luz e sombra. Uma fornece ao mesmo tempo ferramentas incríveis e desastrosas para a humanidade, enquanto o outro oferece o paraíso, e ao mesmo tempo pede os próprios humanos como sacrifício. Odin é citado como aspirador divino, absorvendo os poderes e as características das divindades ao seu redor. A web não é muito diferente. Além de englobar os seus próprios elementos, tomou espaço no mercado de trabalho, na política, nas mídias de comunicação e até no comércio. A segunda característica que a gente vê é a questão da semelhança entre Anubis e Twitter. O julgamento onde o coração é pesado contra uma pena e decide a sua vida pode parecer injusto, assim como o linchamento virtual por um comentário que pode apenas ter sido mal interpretado. Dessa forma, Anubis e o Twitter operam com a ideia de cancelamento. Ao mesmo tempo, ser julgado por não cometer pecados, como matar e roubar, ou acabar com a impunidade de celebridades ou pessoas que acham que podem falar o que querem e disseminar preconceito ou racismo, parece justo. Ambos são representados com características animais. Anubis é a cabeça de chacal e o Twitter é caracterizado como um passarinho. Ainda em relação à semelhança, ambos fascinam seus fiéis e usuários com a sua forma de cancelamento. Entre as centenas de deuses egípcios, Anubis é um dos mais conhecidos. No Twitter, o usuário não só pode comentar a história, como também fazer parte dela, cancelar ao vivo, como o deus Anubis, quando faz os julgamentos. Ainda temos, por semelhança, Bilqis e o Tinder. A territorialização ou geolocalização é parte essencial em ambos. A rainha de Sabá, na conquista por territórios, e o Tinder, na conquista dos relacionamentos. Os símbolos, no quarto de Bilqis, temos dois elementos bem presentes, o vermelho e as velas, ambos comumente associados a rituais de fertilidade. A efemeridade das relações, assim como o Bilqis, não está interessada em relacionamentos amorosos, e sim nos adoradores, e desse modo apenas 7% do Tinder é correspondido, segundo a plataforma. Ainda por semelhança, nós temos que a demonização, partindo da visão cristã, assim como uma mulher poderosa só poderá ter pacto com o demônio. Na visão dos historiadores cristãos, o uso do aplicativo de paquera é mal visto pela igreja, que condena as mulheres por usarem sua falência como uma vitrine ou buscarem algo que não seja o namoro santo. Talvez a mais óbvia, a associação com a sexualidade. Por fim, nós temos a Esther, ou Iaster, ou Ostara, se associando ao Instagram, por analogia. A Páscoa não é nenhuma novidade, já foi chamada de equinócio, e teve uma infinidade de festivais da primavera. Assim como uma rede social de fotos não é nenhuma novidade, mas é o Instagram que as pessoas celebram hoje. Ostara não se importa em ter feriado, ter sido maquiada a partir do feriado da Páscoa, pelos católicos. Os usuários da nossa rede social também não se importam em fotos com filtros e com vidas completamente descoladas da realidade que são exibidas nas redes. Esther ou Ostara apropria-se de uma série de símbolos que não eram necessariamente dela: chocolate, ovos, os deuses cristãos, assim como o Instagram se apropriou de uma série de formatos como todos os relacionamentos
entre Ostara e Instagram acontecem por analogia. São os três elementos importantes na classificação, por igualdade, semelhança e analogia. E aí tem vários outros deuses que a gente analisa a partir do livro que estão disponíveis nesse endereço eletrônico. E obrigado.